Fala galera do canal Compra Sem Medo, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, como esse canal é um canal de compra, galera, dessa vez a gente vai falar do preço dos carros, tá? Todo mundo tá falando, né, do preço dos carros que tá alto, que não abaixa, cada vez aumenta mais, tá? Vamos entender por que que esse preço aumenta e vamos entender também, putz, será que vai abaixar, né? E todo mundo fala isso, né? Todos os canais ficam falando, putz, quando será que vai abaixar o preço dos carros, né? Mas ninguém dá uma visão, todo mundo fala que vai continuar subindo e parece que não tem mais esperança para nada e parece que vai acabar tudo, né? Bom, hoje eu vou mostrar uns números para vocês aqui, galera, e quem sabe a gente tenha uma luz no final do túnel, beleza? Então vamos assistir até o final do vídeo aí para mostrar para vocês aí, pessoal que está interessado em comprar carro, para vocês entenderem aqui o raciocínio que eu vou mostrar para vocês, tá? Não sou nenhum especialista, já deixo aqui logo de antemão, tá? Mas eu acompanho bastante porque eu gosto de carro e estou sempre vendo as notícias e peguei alguns dados oficiais, né? Alguns dados de sites, bom, talvez não oficiais, mas dados de alguns sites aqui para mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá, galera. Estou com uma planilha aqui na tela para mostrar para vocês e a gente precisa falar de duas coisas. Primeiro, por que o preço dos carros vai aumentando, para depois a gente falar do que vai acontecer no futuro. Beleza? Então olha só, eu estou com uma planilha aqui com os preços, aliás, não com os preços, com os emplacamentos, com a quantidade de emplacamentos que a gente tem, tá? Aqui, desde 2008, mês a mês, nessas colunas aqui, ó, de janeiro a dezembro, e ano, né? Ano a ano, tá? Cada linha representa um ano e cada coluna aqui representa um mês desse ano aqui, partindo de 2018. Essa coluna variação fala se foram emplacados mais carros ou menos carros aquele ano, beleza? A fonte que eu usei para isso aí, pessoal, foi esse site fenabrave.org.br e esse site auto.com.br, tá? Os dois sites estão aí nessa planilha que eu vou passar na descrição para vocês. Aqui está o site da Auto e aqui está o site da Fenabrave. A planilha eu copiei, eu montei em cima do site aqui da Auto, mas olhando para o site da Fenabrave, os números não são idênticos, mas são muito parecidos, tá? Na casa ali de 20, 30 carros de diferença, tá? E esse número em emplacamento de veículos, tirando motos, tá? Realmente é carro, tá? É carro, é picape, não é nada voltado para caminhão, nem moto, nem nada do tipo. Beleza? Então vamos lá, galera. Falando isso aí, vamos começar aqui a nossa análise. Por que que os preços dos carros estão aumentando, né? Até hoje ainda aumentam. Bom, tem muita gente que acha, tá, que os preços dos carros começaram a aumentar em 2020, tá? Mas se vocês olharem aí no histórico, ou até quem já estava acompanhando sabe muito bem que os preços dos carros, pessoal, tá subindo tem um tempo já, tá? Um exemplo aqui, ó. Quem comprou o carro zero em 2016, por exemplo, comprou um Cruze da Chevrolet zero no tempo por 70, 60 e poucos mil reais, em 2019 estava vendendo esse mesmo carro ainda por 60 mil reais, tá? Ou seja, o carro ele não estava desvalorizando. O pessoal que comprou o carro em 2016 estava se vendo em 2019 com o carro praticamente com zero desvalorização, tá? Ou se tivesse, seria uma desvalorização muito baixa, muito pequena, uma desvalorização que não acontecia tão pouco assim nos outros anos. Os outros anos desvalorizava muito mais, tá? Então isso aí já era um indício de aumento de preço de carro, estava acontecendo em 2016, isso não é de ontem, tá? Não começou em 2020, só que em 2020 o preço começou a aumentar absurdamente, tá? E aí vamos focar nisso. Por que que em 2020 o preço focou absurdamente? Lógico que isso aí está ligado à pandemia, né, pessoal? E ligado às políticas que os governos adotaram na pandemia, né? Lógico, aqui não estou para criticar, nem dizer que está certo nem que está errado, mas toda ação tem uma reação, né? E aí o que que aconteceu na pandemia? Na pandemia as empresas tiveram que parar, as pessoas tiveram que se resguardar, tiveram que ficar em casa. As empresas elas não puderam demitir as pessoas, né, que nem, pelo menos no Brasil. Talvez elas reduziram salários e tudo mais. Às vezes, quando voltou o trabalho, as pessoas voltaram a trabalhar em capacidade reduzida, né? Tudo isso acarreta
numa diminuição da produção de carros feitos pelas empresas, aumenta o custo para fazer um carro, não é verdade? E se você olhar, isso não acontece só para carro, né, pessoal? Isso acontece para qualquer coisa. Então, a lataria que a fábrica de carro precisa, que é produzido por uma fábrica, né, de lata, de ferro, a tinta, os plásticos, os chips que todo mundo está falando, né? Todas essas coisas são feitas em fábricas também. Então você tem uma fábrica de plástico, você tem uma fábrica de ferro, e essas fábricas sofreram as mesmas condições que as fábricas de carro sofreram. Então as fábricas de ferro tiveram que produzir menos ferro, porque tinham menos pessoas para trabalhar nessas fábricas. O custo do ferro ficou maior também, ela teve que vender o ferro mais caro e assim por diante. Isso aí aconteceu com todas as fábricas. Então a cadeia como um todo de produção ficou mais cara. Então naturalmente um carro ficaria mais caro, tanto porque a empresa estava com os funcionários trabalhando menos ou não trabalhando enquanto recebiam, e a gente sabe que o custo do funcionário é um dos maiores custos de uma empresa. Então isso aí já aumentaria o preço do carro naturalmente, porque o preço da peça aumentou e o preço do funcionário aumentou, né? A quantidade de carros produzidos foi menor, então com tudo isso aí, os preços dos carros tiveram que aumentar, né? A empresa estava produzindo muito menos carros do que ela costumava, só que ela não poderia deixar de ganhar o mínimo, né? Ter a margem mínima de lucro dela e ter o mínimo também de arrecadação para ela poder pagar toda a sua folha de custos, né? Então isso aí é de forma bem clara, né? Isso aí é porque os preços aumentaram. Bom, mas por que os preços continuaram a aumentar? E quando que vai baixar? Esse aí é o segundo ponto, né, pessoal? Bom, beleza, né, que as empresas foram aumentando os preços, mas por que isso aí não tem mais fim, né? Por que sempre aumenta? Bom, se vocês olharem aqui em 2020, ó, olha só 2020. Se vocês olharem 2020, olha aqui o mês de abril e de maio, como é que caiu a quantidade de vendas, né? Caiu absurdamente, né? Caiu talvez... Talvez não, caiu 150% mais ou menos a produção desses 2 meses, né? Se você olhar nos outros meses, até que deu uma recuperada considerável, até absurdo, né? Isso, mas de fato aumentou bastante depois a quantidade de emplacamentos. Bom, e aí, mas por que continuou aumentando o preço? Nesse prejuízo, né? Entre aspas aí, né? Com certeza por um momento foi um prejuízo, mas depois deixou de ser, que as empresas tomaram, elas viram que elas teriam que, como elas estavam com capacidade reduzida, elas teriam que focar em carros caros, né? Focar em vender carros que têm alto valor agregado. Então a gente tem os carros populares, tem os carros mais sofisticados, né, pessoal? Os carros mais chiques, vamos dizer assim, que são os carros mais caros. E as montadoras viram que elas teriam que investir nesses carros que são caros, porque eles têm maior valor agregado, eles têm maior taxa de lucro. Às vezes, por exemplo, se você compra um Gol, até então que estava sendo vendido a 40 e poucos mil, um Gol zero, esse Gol tinha uma taxa de lucro muito baixa, só que como vendia muito, eles conseguiam ganhar lucro pela quantidade, não pelo percentual, não pela margem. Como elas não estavam conseguindo produzir em larga escala, então o que elas fizeram? Vamos fazer o seguinte então, vamos aumentar o valor do carro popular. Então se vocês olharem, o carro popular saltou de 45 mil para 100 mil, né? A partir de 70, 80 até 100 mil. Hoje você vai comprar um Onix, um HB20, você não vai comprar ele mais tão barato quanto você comprava antes. 40 mil não existe mais, hoje você vai pagar 70 mil. 80 mil num carro zero desse popular. E até 100 mil reais, né? Se ele tiver próximo dos 100 mil reais, se ele for completo, tiver os opcionais. Ao mesmo tempo, se você pegar os carros que são mais chiques, né? Os carros mais caros, eles não estão... Eles aumentaram de preço também, mas eles não ficaram tão mais caros assim. Então, isso fez automaticamente com que as pessoas que iriam comprar um carro popular, que agora está em 100 mil, elas
Elas desistem de comprar um carro popular de 80, de 90, 100 mil e partem para comprar um carro da próxima categoria, que está nos seus 150 mil, por exemplo. Você compra um HR-V por 130 mil, compra um Compass por 150, se você tiver CNPJ você pega desconto, e assim por diante. Então, as montadoras forçaram a sociedade a subir uma categoria. Lógico que nem todo mundo consegue fazer isso, né? Mas uma grande maioria, na verdade, pelos números que a gente vê de 2020 aqui, muita gente fez isso. Tanto que 2020 teve uma queda nas vendas, lógico, por causa de alguns meses que a pandemia impactou bastante. Mas 2020 teve um número considerável de vendas. Olha os meses como é que estão comparados ao ano 2019. Não são números muito ruins, pensando que foi um ano da pandemia avassaladora, né? Mas foi isso que as montadoras fizeram. Forçaram pessoas que comprariam carros populares a comprar carros de uma categoria acima, onde se tem uma margem de lucro muito maior. E assim as montadoras conseguiram se manter, né? Conseguiram vender carros que elas não venderiam por um valor de uma margem muito maior, uma quantidade muito menor, né? Já que elas não tinham a capacidade de 100% de produção, que elas não tinham o material na quantidade que elas precisavam, e esses materiais também estavam muito altos, ainda continuam altos também o preço, né? De tudo, né? Bom, e quando que abaixa, né? Que é a pergunta que a gente faz. Então vamos analisar aqui, pessoal. Se vocês olharem aqui comigo essa planilha, a gente tem aqui 2018, que foi o primeiro ano. 2019 foi um ano que o Brasil vendeu mais carros do que 2008. Aliás, 2009 vendeu mais carros do que 2008, certo? 13% a mais. 2010 conseguiu vender ainda mais carros. 2011 começou a dar uma freada aqui nas vendas, mas estava num número muito alto. 2012 ainda subiu mais, então anos de ouro aqui, né? E aí quem viveu esse tempo lembra, sabe, quem era adulto sabe que foram anos muito bons, certo? Olha só, e aí chegamos em 2013, começou a cair as vendas, aqueles incentivos do governo já deixaram de existir, 2014 caiu, 2015 caiu mais ainda, 2016 começou a virar uma bola de neve de queda de carros, do preço, aliás, da quantidade de vendas, né, de emplacamentos. Cada emplacamento significa uma venda. Então, teve uma queda muito grande aqui, foi uma crise, né, que a gente viveu nesses meados aqui. Em 2017 começou a se recuperar, vocês podem ver que começou a subir, mas esse subir é em relação ao ano passado. Então, depois de cair 54% do volume de vendas, ou seja, 2016 vendeu 50% em relação a 2000 e praticamente, né? Seria 50% em relação a 2013. Aqui a gente tem 3 milhões e meio contra 1 milhão e 900 mil. Tem uma queda brusca, muito brusca, né? Em apenas 3 anos, uma queda absurda, né? Muito bem. E aí o preço, a quantidade de emplacamentos começou a aumentar, né? Aqui em 2019 ainda não estava nos índices de 2013. Ó, se você pegar um saldo aqui, 2019 ainda estava 23%, vendendo 23% menos do que 2013, então o mercado ainda estava ruim. E aí em 2020 entrou a pandemia, caiu 27% da quantidade de vendas. Mas como eu falei, por causa desses 2 meses, basicamente, porque se você for olhar aqui 2020, a partir de junho, você sente uma recuperação do mercado. E tanto que no final de 2020, olha só, no final de 2020, o setor fechou praticamente nos números de 2019. Então aqui, o que as montadoras entenderam? A gente está aumentando o preço e o mercado está comprando, né? A gente está aumentando o preço cada vez mais e o mercado continua comprando. Então o que a gente vai fazer? A gente vai lucrar com isso. Vamos aproveitar da oportunidade. Vamos aumentar o preço. Vamos continuar injetando. Então cada vez você entrava no site para comprar um carro, você ia lá na concessionária, cada mês ou cada 2 meses o carro estava 5 mil reais mais caro.
Quem vai comprar carro, quem estava pensando em comprar carro no passado e estava olhando, sabe. Cada mês ia lá, entrava, um mês você olhava o Civic e estava 115, no outro mês estava 120, daqui a pouco 125, hoje em dia está 135 mil reais um Civic EXL, não é o Touring, o EXL mesmo, se não tiver mais já. Então, foi isso que aconteceu. Mas por que estava aumentando o preço? Porque as pessoas estavam simplesmente pagando, sabe? Aquele ditado que diz que o brasileiro é trouxa e sempre paga. Esses números aqui estavam dizendo a verdade, tá? Eles estavam dizendo isso, exatamente isso. Mas aqui, pessoal, vamos olhar 2021. Olha o interessante aqui de 2021. 2021, janeiro começa com 162 mil. Começa com números abaixo do que janeiro do ano de 2020 e menores do que janeiro de 2019. Depois, olha só, a gente chega aqui em fevereiro com queda, deu uma subidinha em março, caiu de novo em abril, aí subiu um pouquinho em maio, caiu de novo em junho e cai em julho e cai em agosto e cai de novo em setembro e sobe um pouquinho em outubro, tá? Ou seja, 2021, que foi um ano muito melhor, muito mais otimista do que 2020, porque tinha muito mais horizonte, né? Tinha vacina, abertura das coisas e tudo mais. Não está mostrando todo esse otimismo nos números. Não está mostrando. Olha para vocês verem. Tá? Vamos comparar 2021 com 2020. Outubro de 2020 vendeu 205 mil carros. Outubro de 2019, 240 mil carros. Olha como é que a gente está em outubro de 2021. Que foi um ano que está sendo um outubro muito melhor do que 2020, concorda? 149 mil carros. Nunca existiu nos últimos 13 anos um ano tão ruim quanto... Aliás, um outubro tão ruim quanto outubro de 2021. É o pior outubro disparado, tá? 2015, que foi um ano muito ruim, uma crise política gigante, não teve um ano tão ruim. Então esse outubro foi um outubro péssimo, tá? Tá sendo assim o ano inteiro. Se vocês olharem todos os anos, pessoal, o ano ele começa vendendo muito... Aliás, ele começa ali mais ou menos, mas sempre termina vendendo muito, tá? A partir do segundo semestre, dispara as vendas. Não está sendo assim em 2021, que deveria ser um ano que deveria melhorar a quantidade de vendas, tá? Então, o que isso aqui mostra, pessoal? O que esse número mostra, tá? Até comparando com outras crises, outras bolhas que aconteceram. Aí eu considero as vendas dos carros do jeito que está hoje uma bolha, tá? Eu considero que as montadoras perceberam que as pessoas estavam pagando um valor que não pagavam antes pelos carros e elas estavam conseguindo lucrar. No início elas aumentaram o preço simplesmente porque tudo ficou mais caro e elas precisavam manter a margem delas. Mas depois eu considero que simplesmente realmente virou uma forma de lucrar mais e talvez de lucrar mais, né? E elas foram aumentando esse preço gradativamente, mas parece, na verdade, assim, é muito claro que em 2021 não colou, né? Em 2021, aumentaram, de acordo, os preços se mantêm ou se aumentam, né? De acordo, as montadoras fazem isso, a quantidade de vendas só cai ou se estagna, tá? Então isso aqui significa que as pessoas já chegaram no seu limite, as pessoas não conseguem mais manter as compras com os preços que as coisas estão, tá, pessoal? Então o que eu vejo aqui? Eu entendo isso aqui como o estouro da bolha, né? Da bolha desse setor automotivo. Daqui para frente, as montadoras elas têm que, para conseguir bater de novo aquela margem de lucro que elas estavam tendo, elas vão precisar aumentar o volume de vendas, abaixando o preço, senão elas não vão conseguir, tá? E pelo número que está aqui de vendas, pelo esse número que caiu muito, com certeza a margem delas caiu demais, mesmo que elas estejam vendendo
é caro, muito caro, mas se estiver vendendo muito pouco, não se equilibra. Então, pelo que eu vejo, em 2022, tá? Eu imagino que o plano das... Acho que isso aqui as montadoras acabaram percebendo esse ano, que realmente já não está funcionando mais essa política de preço. E ano que vem, eu imagino que elas vão mudar a estratégia do preço, vão criar incentivos, talvez tenha alguma parceria com o governo, talvez não, mas eu imagino que vai se mudar a estratégia no próximo ano para que esse volume de vendas aumente, porque ele está muito incompatível com os outros anos. E isso com certeza reflete nos lucros da empresa. Então eu imagino que elas vão mudar a política delas nos próximos anos, tá? Em relação a isso. Beleza, pessoal? Então essa aí é a minha opinião. O que vocês acham? Será que vocês concordam? Será que não? Digam aí nos comentários o que vocês acham. Tá, mas essa é a minha visão. É simplesmente uma visão matemática aqui analisando essa planilha. Eu posso estar completamente errado, tá? Mas eu vejo isso. Os números geralmente não mentem, né? E se vocês olharem, 2021 é um número muito bizarro comparado com todos os outros anos, com os outros 13 anos, até comparado com 2020, que foi um ano muito pior, na minha opinião, né? 2021 está sendo um ano muito ruim economicamente, mas do ponto de vista de incerteza a gente estava vivendo uma pandemia muito pior em 2020 e os números de 2020 estavam muito melhores porque de alguma forma as pessoas ainda tinham dinheiro para gastar. Mas hoje, com o aumento de tudo, eu vejo que as pessoas chegaram no seu teto e não tem mais para onde gastar, e isso se refletiu nos números, e as empresas elas com certeza acompanham esses números e aqui elas vão ver que elas precisam mudar a estratégia de funcionamento. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal. Aqui eu falo de compras, né? Faço unboxings, reviews, opinião sobre produtos. Hoje eu dei minha opinião aqui sobre preços, porque hoje tudo que se fala no mercado de carros, né? Quando se fala de comprar carro é de preço, né? Não dá pra falar de mais nada hoje em dia, nem faz mais sentido ficar falando de carro porque virou uma coisa de gente muito rica, né? Mas então vamos falar de preço, que é o que dá pra falar. Fechou, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.